Olá, alunos! É já nona fase, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai abordar o conceito de funções. Vamos ver o que são as funções e, especificamente, falarmos sobre a função afim, que é um dos conteúdos que nós temos, um dos assuntos dentro do conteúdo de funções, que é um conteúdo bem extenso, né? E a gente vai estudar o conceito de função afim. Mas, claro, a gente vai iniciar falando sobre o conceito de plano cartesiano, tá? Gráfico cartesiano. Vamos ver ali os principais conceitos, como identificar um ponto no plano cartesiano, tudo bem? E aí a gente vai seguindo com o nosso assunto, ok? Vamos lá, então? Então, nós temos aí na tela o gráfico cartesiano, né? Então, olha o que diz o gráfico cartesiano. Podemos identificar que um gráfico representa uma função quando toda a reta vertical encontra sempre o gráfico em um só ponto. Essa informação aqui é importante, tá, pessoal? Para ser uma função, ó, a gente precisa que esse gráfico, né, encontre em um só ponto. Então vejam aqui na imagem ao lado que nós temos um gráfico de uma função, tá? Percebam que, por exemplo, aqui eu tenho o eixo x e aqui o eixo y, tudo bem? Isso aqui nós chamamos de plano cartesiano, quando nós temos o eixo x e o eixo y. E nesses dois eixos eu tenho os pontos que serão marcados nesse plano, tá? Esse é o plano cartesiano, tá? Plano cartesiano. E nesse plano nós temos o nosso gráfico cartesiano. Então veja o seguinte, eu tenho o eixo x e o eixo y. Percebam que bem aqui eu tenho um valor, né? Vamos supor que aqui seja 2, tá? Então, no eixo x eu tenho o valor 2, tá? Agora vamos ver o que acontece no eixo y. O eixo y, eu tenho outro valor aqui. Vamos supor que seja 1. Então percebam, eu liguei o ponto 2 do eixo x, né, o valor 2, com o outro valor do eixo y, que é 1. E aqui nós temos um ponto de encontro, tudo bem? Então, a partir disso aí, eu consigo formar um par, que é o 2 e o 1. Eu tenho um par de valores, tá? Tem o valor 2 e o valor 1, onde o 2 representa o valor de x, tá? E o 1 representa aqui o valor de y. Não te esquece, o eixo x é sempre essa reta que fica aqui deitada, tá? Na horizontal. E o eixo y é a reta que fica na vertical. E nós não podemos trocar esses valores, tá? Eu não posso inverter, por exemplo, no lugar de 2 colocar 1 e no lugar de 1 colocar 2, tá? Porque senão muda, né? Eu tenho que obedecer essa ordem aqui, x, depois y, tá? Mas o que eu quero que você veja aqui é o seguinte, para que eu tenha uma função, para que esse gráfico aqui represente uma função, é necessário, tá, que o valor de x corresponda ao valor de y, tá? Para cada valor de x eu tenho que ter um valor para y, ok? Então esse gráfico aqui é o gráfico de uma função. Professor, e quando não será o gráfico de uma função? Como é que eu sei se nós temos ali uma função ou não naquele gráfico? Vamos ver então na próxima cartela um exemplo de uma situação onde nós não temos o gráfico de uma função. Vejam, tá vendo esse gráfico aí? Ele não representa uma função. Olha o que diz o conceito. A relação representada ao lado não é uma função, pois há retas verticais que encontram o gráfico em dois pontos. Ora, quais são as retas verticais? São essas que estão em vermelho, tá? Então vejam que aqui em x eu tenho um valor, né? Vamos supor que seja aqui 2, né?
2 não, vamos colocar aqui 1, porque nós já temos 2 aqui, né? Vamos supor que seja 1 para o valor de x, no caso aqui é menos 1, né? Já para o valor de y, eu já tenho 2 valores aqui no meu gráfico, olha só. Eu tenho esse valor e tenho esse outro aqui em cima, tá? Então, digamos que aqui seja menos 2 aqui embaixo, tá? E aqui na parte de cima, eu tenho 2 positivo, perceberam? Então, eu já tenho 2 valores para y, tá? 2 valores para y e um único valor para x, ó. Né? Aqui é menos 1. Por que menos 1, professor? Porque eu estou do lado esquerdo, ó. Aqui no centro é a origem, né? Para a esquerda eu tenho valor negativo, para a direita valor positivo. Para cima, valores positivos, para baixo, valores negativos. Então, aqui, na parte de baixo eu tenho menos 2, na parte de cima eu tenho 2. Então, são 2 valores, né? Para um único valor em x. Então, esse aqui não é o gráfico de uma função. Tudo bem? Vamos ver mais alguns exemplos? Dá uma olhadinha na tela aí, onde nós temos agora. Olha esses 3 gráficos aí. Você já consegue me dizer, com essas explicações que eu te dei, você já consegue identificar quais são gráficos de uma função e quais não são? Vou logo dizer para você. Esse aqui é o gráfico de uma função, aqui é o gráfico de outra função. E esse do meio, professor? Esse do meio não é gráfico de uma função. E eu vou dizer para você por quê. Vejam, na letra A, eu tenho aqui um valor para x e um valor para y. Então aqui, ó, tranquilo demais, né? Eu sei que aí é um gráfico de uma função. Se eu pegar qualquer outro valor de x, olha, aqui, eu vou pegar um outro valor para x e aqui eu já pego outro valor para y. Vejam que é um valor para x e um valor para y, né? E assim, qualquer valor que você pegar para x, você vai ter um valor para y. Diferente, pessoal, desse da letra B, ó. Na letra B eu tenho um valor para x e aqui em y, ó, eu já vou ter 2 valores. Ó. Eu tenho um valor positivo e tenho outro valor negativo aqui, ó. Perceberam? Então, é um único valor de x para 2 em y. Então, esse não representa o gráfico de uma função. A letra C. A letra C, nós também temos o gráfico de uma função, porque eu tenho um valor aqui para x, ó, um valor para x, e aqui eu vou ter um valor para y. Tudo bem? Aqui eu vou ter um outro valor para x, e aqui, né, um outro valor para y. Então, são valores que se complementam, né? São pares. Eu consigo pegar... Lembra do início que eu falei para você que eu preciso ter um par, né? Para eu poder ter um ponto ali no meu plano cartesiano, então eu tenho um valor de x e tenho um valor para y, tá? Então, é dessa forma que você vai identificar o gráfico de uma função, tá? Quando você bater o olho naquele gráfico, você tem que dizer se aquele gráfico é ou não o gráfico de uma função, tá? E aí, daqui a pouco, na nossa interatividade, vocês vão fazer essa identificação, tudo bem? Vamos ver agora alguns exemplos de gráfico de função afim. Até agora nós falamos de funções de um modo geral, tá? Olha, esse gráfico aqui é o gráfico de uma função afim. Aqui já não é o gráfico de uma função afim, tá? Para cada função eu tenho um gráfico diferente. Professor, e o que é então uma função afim? Dá uma olhada. Função afim é o seguinte. O gráfico cartesiano da função afim, então, essa daqui, ó, é a forma que eu vou ter para minha função afim. Deixa eu arrumar aqui para pegar só a função. Aqui, ó, é a forma que eu represento a minha função afim. F de x igual a ax mais b, tá? F de x igual a ax mais b, tudo bem? Então, imagina o seguinte, eu tenho uma função bem assim, ó, f de x igual a 2x mais 4, por exemplo. Essa é uma função afim, tudo bem? A função afim ela vai ter essa forma aqui, ó, ax mais b, ok? Ax mais b.
Então, temos vários tipos de funções afins. Eu coloquei aqui só um exemplo para você, tá? E essa função afim aqui, ela tem o seu gráfico, tá? No caso, esse gráfico aqui, especificamente, ele não representa essa função, tá? Eu apenas coloquei um exemplo aqui. Esse aqui é o gráfico de uma outra função, mas é uma função que vai ter esse formato aqui, tá? Então, perceba que a função afim, ela sempre, pessoal, uma característica da função afim é essa. Ela sempre vai dar uma reta, não te esquece disso, tá? A função afim, o gráfico de uma função afim sempre será uma reta, não te esquece, tá? E essa reta, ela sempre vai interceptar o gráfico em 2 pontos, tá? Ou seja, no eixo X e no eixo Y, tá? E aí, esse gráfico, tá? Ele pode ser um gráfico crescente ou um gráfico decrescente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma reta, né? Essa reta, ela está nesse sentido, mas ela poderia estar no outro sentido, que é o que a gente vai ver logo mais nos demais exemplos, tá? Então, aqui é só para você ver a forma do gráfico de uma função afim. Sempre será uma reta, tudo bem? Vamos lá para a próxima cartela? Muito bem, pessoal. Então, vamos ver esse gráfico, que é o gráfico de uma função afim. Professor, como foi que nós chegamos nesse gráfico, né? Para a gente chegar nesse gráfico, primeiramente nós precisamos dos pares ordenados, tudo bem? Como é que a gente vai encontrar esses pares ordenados? Vejam o seguinte, quando o valor de x for igual a 2, tá? Nós temos o eixo x e o eixo y. Quando o valor de x for igual a 2, tá? Então, o valor de x igual a 2. O valor de y vai ser 0, tá? Então, com isso aqui, eu tenho o meu primeiro ponto, que eu vou chamar aqui de ponto A. Esse outro ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Ponto A, ponto B. No ponto B, já é o contrário, ó. Quando o valor de x for igual a 0, o valor de y vai ser igual a 4. Então, perceba, eu tenho 2 pares ordenados, tá? Com esses 2 pares ordenados, eu consigo marcar os 2 pontos, tá? Que são os pontos A e B, tá? Ponto A, ponto B. Aqui está o par ordenado do ponto A, aqui está o par ordenado do ponto B, ok? Então, marquei os 2 pontos no meu plano cartesiano. Vou traçar agora uma reta, tá? Tracei uma reta. Temos aqui o gráfico de uma função afim, porque nós já sabemos que a função afim tem essa característica de nós termos uma reta. Tudo bem? Vamos lá para a próxima cartelinha? Na próxima cartela, nós também temos uma reta, mas observem que a reta já está no outro sentido, mas não importa, tá? O que importa é que essa reta, tá, intercepte tanto o eixo Y, que é esse eixo que está na vertical, quanto o eixo X, que está aqui na horizontal. Interceptou os dois eixos, tá? É uma reta, portanto, é o gráfico de uma função afim, tá? Vamos seguindo com outros gráficos. Aí, novamente, um outro exemplo, tá? Olha aqui no pontinho vermelho, interceptando o eixo X. No pontinho azul aqui, interceptando o eixo Y. Novamente, nós temos o gráfico de uma função afim. Tudo bem? Seguindo aí, vejam que agora o valor de x já é positivo, ó. Tá? Eu tenho um ponto ali do lado positivo de x, né? Aqui no y, olha onde a reta interceptou, né? O eixo. Então, novamente, mais uma função afim. Aqui são mais alguns exemplos, tá? Percebo que em todos eles a reta ela intercepta os 2 eixos, tanto o x quanto o y, tá? Portanto, todas elas são gráficos de uma função afim. Tudo bem, pessoal? Então, é dessa forma que vocês vão identificar o gráfico de uma função afim, tá? Vê ali onde a reta está interceptando. Se interceptar os 2 eixos, né? Não importa o sentido, tá? Se é crescente ou decrescente, ok? Temos uma função afim, o gráfico de uma função afim. Vamos praticar um pouquinho agora? Vamos ver a nossa DLI. Então, aí está a nossa DLI.
Identifique quais dos gráficos abaixo representam uma função afim. Ok? Então, vocês vão olhar para o gráfico, vão analisar cada gráfico, tá? E vão me dizer quais desses aí representam uma função afim. Então, nós temos aí a letra A e a letra B, tá? Letra C e letra D. Analisem esses gráficos e me digam quais deles são funções afim. Tudo bem? Vamos fazer a correção. Estou acompanhando vocês aqui no chat. Daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Boa atividade.
Muito bem, pessoal, estava acompanhando vocês aqui pelo chat, parabéns pela participação de todos, tá? E agora a gente vai analisar esses 4 gráficos e vamos chegar à conclusão se eles são ou não gráficos de uma função afim, tudo bem? Vamos lá então para o gráfico da letra A, onde nós temos o seguinte, olha, nós temos os pontos 0 e 5. Ó. Esse aqui, pessoal, é o meu par ordenado. Par ordenado. Tudo bem? Par ordenado. No plano cartesiano, eu tenho um negócio chamado de par ordenado, onde o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Vou até escrever aqui do lado um pouquinho maior, ó, x e y, tá? Não te esquece, o primeiro valor sempre representa o x e o segundo valor sempre representa o y, tá? Então vejam que o valor de x, tá, é igual a 0. O valor de x é igual a 0 e o valor de y é igual a 5. Então ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui está o meu ponto. Marquei o meu ponto ali. Em cima do eixo y, tá? O outro ponto que eu tenho, o outro par ordenado que eu tenho, né, é 5 e 0. Mas perceba que esse aqui já é o contrário, ó. 5 e 0. Olha quanto vale o x agora. O x ele vale 5 e o y vale 0. Tá? Então, o valor de x é igual a 5. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como o y vale 0, eu vou marcar o meu ponto em cima aqui do eixo x, porque eu não tenho valor para y. Tudo bem? Por isso que vai ficar marcado dessa forma. Então, marquei os pontos no meu gráfico cartesiano. A partir daqui, a única coisa que sobra é eu marcar a minha reta. Então, percebam, essa reta não tem por onde ela passar mais. Ela tem que passar por esses 2 pontos aqui. Passando por esses 2 pontos, ela não faz curva, não faz nada. Então, só pode ser uma reta. E conforme nós vimos o gráfico de uma função afim, né? Primeiro, tem que interceptar os 2 eixos, né? O eixo x e o eixo y. Segundo, tem que ser uma reta, não tem para onde correr, tá? Então, a letra A é o gráfico de uma função afim, tá? Quem marcou a letra A, parabéns a todos, tá? Professor, eu marquei a letra B como sendo o gráfico de uma função afim. Vejam, para ser uma função afim, eu preciso ter uma reta. Então, aqui logo de cara, eu já sei que não é uma função afim. Por quê? Porque eu tenho aqui uma parábola, então não é uma reta. Portanto, nem preciso analisar o resto, eu já sei que não é o gráfico de uma função afim. Mas se você quisesse analisar um pouquinho mais, você poderia ver também que essa parábola, né, ela intercepta somente o eixo x. Vejam, o eixo x é esse aqui, né? E essa parábola está interceptando o eixo x nesse ponto e nesse outro ponto, tá? Ela não interceptou o eixo y. Vejam, o eixo y ele não foi interceptado, né? A parábola passou exatamente na origem, ó. Então, não é função afim de jeito nenhum, ok? Vamos ver a letra C e a letra D agora. A letra C é a mesma situação, ó. Só que no caso da letra C, primeiro nós não temos uma reta, nós já temos aqui uma curva, então já não pode ser uma função afim. Mas no caso aqui da letra C, nós tivemos essa curva, né, interceptando o eixo Y. Percebam que ela não encostou no eixo X, apenas no eixo Y, tá? Então, por esse motivo, não é uma função afim também. Letra D agora. A letra D, ó, função afim, tá? Quem marcou a letra D, parabéns. Função afim. É o gráfico de uma função afim. Por quê? Interceptou o eixo X aqui nesse ponto, interceptou o eixo Y nesse outro ponto aqui, tá? E o resultado foi uma reta. Tudo bem? Então, percebam que para que eu consiga interceptar o eixo nesse ponto, eu preciso dos pares ordenados, tá? Preciso do par ordenado aqui para o eixo X, né? Para marcar o ponto no eixo X, e do par ordenado aqui para poder marcar o outro ponto no eixo Y, tá? Com isso eu consigo traçar essa reta. Ok, pessoal? Vocês foram ótimos, como sempre, tá? Agradeço a participação de todos. Essa daí foi o conteúdo da aula de hoje e nós nos vemos aqui numa próxima oportunidade. Até lá!